Estamos de volta e algumas pessoas estão no período de férias. E vamos combinar, né, que manter a alimentação saudável e equilibrada não é tão fácil durante esse período. Até porque esse é um momento de folga para as pessoas aproveitarem para conhecer restaurantes diferentes, fazerem muitos encontros entre amigos, mas as férias não podem ser sinônimo de alimentação desregulada. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no nosso estúdio a nutricionista Ariane, que já está aqui conosco e trouxe todas essas sugestões, né, Ariane? Opções, né, Renata? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando de alimentação. Ótimo. Então, vamos falar qual é a primeira dica quando se trata de uma alimentação no período de férias, uma boa alimentação. Eu acho que você já disse tudo, Renata. A gente pensar também que as férias vão ser perfeitas é um pouco utópico, né? Alguma coisa vai sair do nosso controle e é bom a gente estar preparado para não se frustrar. Mas também a gente não pode soltar o tempo todo, né? A gente precisa ter alguns cuidados, porque senão o ganho de peso é considerável. E aí a gente fica um tempão aí para conseguir reverter. Até porque nas férias a gente não tem aquela rotina, né? Exato. E daí dá o do horário da alimentação. E se desregular assim... Exatamente, chutar o balde. Eu sempre falo para os meus pacientes lá em consultório que o momento de você saber quando comer é uma questão de até de você se descobrir, né? De você respeitar os limites do teu corpo. Sim. Então a gente tem um marcador, gente, que é o nosso horário de comer. O nosso corpo pede quando comer, tá? E se você respeitar isso, com certeza você não vai estar dando comida em excesso. Qual que é esse marcador, Renata? Qual? Eu quero que você explique pra gente, o pessoal de casa também quer saber. Olha só que legal, estômago roncar, tá? Essa é a hora que o corpo físico precisa de energia. Então, se vocês começarem a prestar atenção, e é muito incrível isso, porque eu atendo muitos pacientes que me falam, Ari, eu não sinto, eu nunca senti isso. O estômago roncar. Exato, então é um marcador de que o corpo físico precisa de comida. Né? Então, você começar a observar isso e aplicar isso nas férias, já não vai te dar um excesso de comida. Então, aquela história de 3 em 3 horas, lanche entre cada refeição, isso é muito relativo, Isso foi superado. Se a gente parar para pensar na nossa história evolutiva, você acha que a gente comia de 3 em 3 horas? Não, acho que não. Não, exatamente. Nem aguento. Inclusive, eu não aguento de 3 em 3 horas. Exato. Então, fica até muito mais prático para nossa rotina, né? A gente poder obedecer os sinais do nosso corpo. Só que, às vezes, ele dá o sinal e a gente não pode comer naquele momento. Vou passar mal, Ari, vai acontecer alguma coisa? Aí depende de toda a tua alimentação. Porque quando a gente tem muito açúcar na alimentação, pode acontecer de você passar mal, sim, né? Que é a famosa hipoglicemia, tontura, dor de cabeça, tremores, náusea. Meu Deus. Mas quando a gente come uma alimentação mais rica em proteínas, gorduras boas, como é o caso do que eu vou falar aqui hoje, a gente estabiliza os picos de insulina e aí não tem mais esse problema. Então vamos dar umas dicas aí para o pessoal que está em casa. Vamos lá, Mas claro que as pessoas podem ir ali no restaurante, conhecer, se reunir com os amigos. Com certeza absoluta. Eu acho que não é para se privar. Você só não pode ir com aquela mentalidade de que eu posso tudo a todo momento, todos os dias, porque estou de férias. O problema é o excesso, né? Exato, você até pode, mas depois você vai ter que correr atrás de consertar tudo isso. Chuta o balde, busca o balde, né? De consertar tudo isso. Então vamos aqui às dicas. Olha só, eu trouxe algumas opções aqui que servem tanto para café da manhã quanto para lanches, tá? E também para complementar alguma principal refeição, não tem problema nenhum, né? Sim. Gorduras boas, como ovo e proteínas, né? Ovos, queijos, salaminho. Sempre buscar, gente, embutidos coloniais, né? De forma artesanal, que então tem menos aditivos, tá? Mas são ótimas opções para você fazer. Olha aqui um omeletão, ó, com tudo isso daqui. Bem bacana, tá? Sim. Isso daqui é um belisco, né? A gente chama isso de snacks. Para uma viagem, tá viajando, tá na praia, né? Um amendoim, umas oleaginosas, né? Frutinhas, levar também. Isso daqui também, olha, aqui tem várias combinações, né? A gente pode fazer aqui com aqui, né? Morango, nozes e um iogurte. Então, tenho proteínas, tenho boas fontes de gordura, tem uma frutinha que vai ter uma fibra legal, né? Esse que você fala como petisco seria para esse pessoal que não consegue passar as 3 horas sem comer, né? Exato. É a fuga. Quando a gente come bem nas principais refeições, né? Base, proteínas e gorduras boas, que é um pouco mais de carninhas, né? A gente fica bem mais saciado, Renata. Então, dificilmente a gente fará lanches,
né? E às vezes acontece até quando você tem um jantar mais substancial disso, de não ter nem fome no café da manhã, propriamente. Sim. Tá? Mas caso bata a fome, tentar pelo menos se manter em coisas naturais. E Eu acho que essas dicas que você trouxe aqui se aplicam não somente ali nos intervalos, mas às refeições, né? A gente pode incluir isso tudo aqui nas refeições. Eu acho muito interessante, pode, deve, mas desde que tenha fontes proteicas. Aqui, por exemplo, eu tenho gorduras, aqui eu tenho carboidratos, tá? Aqui eu tenho fonte de gordura com um pouquinho de carboidrato. Aqui eu tenho fontes de gordura, basicamente, mais proteicas. Então, eu sempre falo assim, sempre pensar, gente, almoço e jantar, a gente tem um hábito que é assim, que nos foi trazido de que era saudável tomar um café à noite. Isso é péssimo, Renata. É péssimo porque a gente tem pão, café com geleia, só fontes de açúcares. Então a gente precisa ter uma fonte proteica à noite também. E a questão da digestão também é péssimo por isso? Ou... Não, tem-se grandes mitos ao redor da digestão, por exemplo, de carnes à noite. Eu me sinto pesada por comer carne. Isso é um grande mito, tá? Carne é o alimento que menos fica parado no teu estômago, porque ele é tão essencial, se degrada rapidamente ali em vários aminoácidos. A gente tem essa impressão e a nossa mente muda tudo, né? Sim. A nossa mente muda tudo. Então, você acha que tomar um cafezinho com um pãozinho é mais leve, com uma bolachinha, uma torradinha mais leve, quando na verdade você não está dando nutriente algum, tá? Zero nutrientes, só uma carga de açúcar. Então, é tudo uma questão de adaptação também, né? Então, você vinha tomando ali teu café com pãozinho, começa a colocar um ovo, daqui a pouco já aumenta, sobrou uma carninha moída do almoço, vai pro jantar, né? Se adapta, é muito importante. Comida de verdade, quando a gente pensa em pães, torradinhas, bolachinhas, né? Coisas da nossa região, cuca, enfim, essas coisas que às vezes entram como belisco. É muito bom, é muito bom. Mas, assim, é apenas uma carga de açúcar, né? Então, a gente manter uma porção de carne em almoço e jantar, ou ovos, né, à noite, seria ideal. Ideal. E aí, diminui a fome para lanches. Tá? E a gente não fica beliscando tanta besteirinha. Sem contar que tem aquelas pessoas que além de jantar, como você falou, do jantar, ainda tem aquele lanchinho antes de dormir, né? E aí? Essas são prescrições, não posso dizer antigas, porque ainda se trabalha com isso, tá? Eu não sou adepta deste tipo de alimentação, porque se a gente janta bem, não tem aquela necessidade. Essa história de fracionar alimentos, de comer de 3 em 3 horas, Renata, surgiu quando descobriram um fator termogênico dos alimentos. O que é isso? Você vai comer uma maçã, essa maçã vai gastar parte da caloria dela só para ser metabolizada. Então, ela vai manter um metabolismo acelerado. Só que o que as pessoas o que a gente leva em conta hoje é que essa maçã tem 100 calorias. A gente gasta 10%, 10 calorias dela. E as outras 90%. E as reações hormonais, porque uma maçã é um carboidrato dentro de você, vai estimular a insulina, que 2, 3 horas depois vai exigir mais comida. Então, eu não sou adepta da ceia, tá? Mas se fizer, eu não faria com frutas, por exemplo. Faria com o quê? Faria com oleaginosas, um queijinho, tá? Porque aí eu não estimulo esse hormônio insulina, que no caso bloqueia o emagrecimento, né, sintetiza várias outras questões, carboidratos, triglicerídeos, enfim. Então, só para a gente encerrar, o papo está muito bacana, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Vamos encerrar só com as dicas para o período de férias. Substituições e o quanto que é importante para que a gente volte à nossa rotina da forma que entramos nas férias, né? Nas férias. Tem um estudo sobre isso lá em 2016, onde foi analisado que o ganho de peso do final de ano, as pessoas demoram 4 a 6 meses para retomar. Meu Deus! Por conta então das a gente não quer confraternizações, Natal, Réveillon. Foquem em comida de verdade e entender os sinais do corpo de vocês. Eu acho que já é uma grande coisa que vocês fazem, não colocar comida em excesso e não colocar excesso de industrializados, né? Muitos aditivos, enfim, né? Isso só prejudica o nosso organismo. Só mais uma perguntinha. Aquele pessoal que adora doce, o que pode substituir? Porque tem gente que não vive sem, né? Eu acho que nesse momento de férias, vai e faça. Mas não precisa fazer, sei lá, estar na praia 10 dias por 10 dias. Escolha momentos. Escolha o doce que vale a pena, tá? Porque às vezes essa pessoa, Renata, se ela não está num programa de emagrecimento ou de reeducação alimentar, ela vai ficar beliscando 1000 coisas para não comer aquilo lá. Então, vá direto naquele, come e se acalma.
Se acalma, faz alguns momentos, 2 a 3 momentos na semana, nesse período, eu acho que tá bem ok. E todas essas dicas que nós demos hoje aqui, acho que se estende às crianças também, né? Com certeza absoluta, com Aham. certeza absoluta. Eu falo que isso daqui é uma base nutricional, não tem fase da vida. Então é adulto, é adolescente, é criança, são idosos, todo mundo precisa dessa base alimentar, né? De Ótimo. proteínas, boas gorduras e comida de verdade. Muito bacana. Adorei te receber hoje aqui no Ver Obrigada, Mais e até uma Renata. próxima. Até uma próxima.